Numa pequena aldeia no interior de Portugal, existia uma estação de comboios abandonada, onde ninguém passava depois da meia-noite. Durante décadas, os habitantes evitavam aquele lugar. Nem os mais corajosos tinham vontade de atravessar os carris quando a noite caía. Havia histórias antigas, pessoas que desapareciam, sons de comboios que não existiam, relógios que paravam sempre à mesma hora, 2h17 da manhã. Sempre. O Tiago nunca acreditou nessas histórias. Tinha 17 anos, gostava de provocar os amigos e ria-se sempre que alguém falava da estação. Se existissem fantasmas, já alguém tinha filmado. Foi exatamente isso que decidiu fazer numa noite de verão. Pegou no telemóvel, numa lanterna velha, e saiu de casa sem avisar ninguém. O plano era simples: entrar na estação, gravar um vídeo e mostrar a toda a gente que aquilo eram apenas histórias inventadas por velhos assustados. Quando chegou ao local, sentiu logo algo estranho. O vento tinha parado. Não se ouviam cães, nem insetos, nem folhas. Nada. A estação parecia morta. Os carris enferrujados desapareciam na escuridão e o edifício abandonado parecia ainda maior durante a noite. As janelas partidas pareciam olhos negros a observá-lo. Mesmo assim, entrou. A porta abriu-se com um barulho metálico tão alto que o fez estremecer. Calma, é só uma estação velha. A lanterna iluminava pouco. O chão estava coberto de pó, madeira partida e jornais antigos. Havia bancos enferrujados encostados às paredes e placas antigas quase ilegíveis. Mas o que chamou a atenção dele foi o relógio. Continuava pendurado no alto da parede principal. Parado. 2h17. O Tiago aproximou-se lentamente. Claro, deve estar estragado. Quando ergueu a mão para tocar no vidro, ouviu um som. Tic. Ele congelou. Tic. O relógio começou a funcionar sozinho. Os ponteiros moveram-se lentamente enquanto um frio percorreu o corpo dele. Tic, tic, tic. O coração começou a bater mais depressa. Então, o relógio parou outra vez. 2h17. Nesse instante, ouviu-se ao longe o som de um comboio. Baixo, distante, mas real. O Tiago ficou imóvel. Aquilo era impossível. A linha estava desativada há mais de 50 anos, depois de um acidente terrível que matou dezenas de pessoas. Pelo menos, era isso que diziam. O som aproximava-se, cada vez mais perto. Os carris começaram a vibrar. As luzes da estação piscaram violentamente, apesar de não existir eletricidade naquele lugar há décadas. E então, ele viu. Lá ao fundo do túnel escuro, surgiram luzes amarelas. Um comboio antigo apareceu lentamente da escuridão. Coberto de ferrugem, janelas sujas, metal deformado, como se tivesse estado enterrado durante anos. O comboio aproximou-se devagar até parar diante da plataforma. As portas abriram-se sozinhas. O silêncio desapareceu imediatamente. Agora ouviam-se sussurros, respirações, gemidos baixos. O Tiago aproximou-se sem perceber porquê, como se alguma coisa o puxasse. Olhou para dentro da carruagem e sentiu o sangue gelar. Os passageiros estavam imóveis, todos sentados, todos a olhar em frente. Tinham pele extremamente pálida, olhos completamente negros, roupas antigas rasgadas e queimadas. Alguns pareciam feridos, outros tinham marcas de sangue seco no rosto. Nenhum piscava os olhos, nenhum respirava. Então, lentamente, todos viraram a cabeça na direção dele, ao mesmo tempo. O Tiago deu um passo atrás. As pernas começaram a tremer. E foi nesse momento que ouviu a voz. Última chamada. Para os desaparecidos. A voz ecoou pelos altifalantes do comboio. Rouca e distorcida, como se viesse de muito longe, ou debaixo de água. O Tiago tentou afastar-se, mas não conseguia parar de olhar para a carruagem. Havia qualquer coisa naquele comboio que puxava por ele, como se o chamasse, como se o conhecesse. As portas permaneceram abertas. O interior estava quase completamente escuro, iluminado apenas por uma luz amarela tremida
que piscava lentamente. Foi então que ele viu alguém levantar-se no fundo da carruagem. Devagar, muito devagar. Uma rapariga. O coração dele quase parou. Inês? A garganta secou imediatamente. Era impossível, mas era ela. A mesma cara, o mesmo cabelo escuro, o mesmo casaco vermelho que usava na noite em que desapareceu há 2 anos. Durante meses, a aldeia inteira a procurou. A polícia procurou nos rios, nas florestas, nas estradas. Nada. Nenhuma pista. Nenhum corpo. Apenas desapareceu. E agora estava ali, dentro daquele comboio impossível. A Inês aproximou-se lentamente da janela. Os olhos dela estavam normais, assustados, vivos. Quando viu o irmão, bateu imediatamente no vidro. Tiago! Ele ficou imóvel. As lágrimas apareceram instantaneamente. Inês! Meu Deus! Ela parecia aterrorizada. Não os deixe fechar as portas! A voz dela tremia. O Tiago aproximou-se da carruagem sem pensar. Queria abraçá-la. Queria puxá-la para fora dali. Mas antes que conseguisse chegar perto, todos os passageiros começaram lentamente a sorrir. Sorrisos enormes, errados, demasiado abertos, como se os rostos deles não tivessem sido feitos para sorrir. As luzes do comboio apagaram-se por um segundo. Quando voltaram, os passageiros estavam de pé, muito mais perto da porta, as cabeças inclinadas de forma estranha, os olhos negros fixos nele. Mãos pálidas começaram a surgir da escuridão da carruagem, compridas, magras, torcidas, esticando-se lentamente na direção dele. O Tiago recuou imediatamente. A respiração falhava. O peito parecia apertado. Inês, sai daí! Ela tentou aproximar-se da porta, mas algo agarrou o braço dela na escuridão. Ela gritou. Uma mão extremamente fina puxou-a para trás. Tiago! As portas começaram lentamente a fechar-se. O pânico tomou conta dele. Olhou desesperadamente em volta da estação. E foi então que viu uma velha placa caída perto dos carris, coberta de pó, quase ilegível. Mas ainda dava para ler uma frase. Nunca deixe-se o relógio parar. O Tiago olhou imediatamente para o relógio da parede. 2h17. Imóvel. As luzes começaram a piscar cada vez mais rápido. Os passageiros aproximavam-se da porta. Os sorrisos deles tornavam-se maiores, quase impossíveis. O comboio inteiro parecia respirar, como uma criatura viva. O Tiago agarrou uma barra de ferro enferrujada caída no chão. Correu até ao relógio e bateu nele com toda a força. Crash! O vidro explodiu. Os ponteiros tremeram. Moveram-se lentamente. 2h18. No mesmo instante, o comboio soltou um som horrível. Não parecia metal. Pareciam centenas de vozes humanas a gritar ao mesmo tempo. As luzes rebentaram. Os vidros da estação partiram-se violentamente. O chão tremeu. Os passageiros começaram a contorcer-se de forma impossível. Os braços dobravam-se ao contrário. As bocas abriam-se demasiado. Sombras começaram a sair das paredes da carruagem como fumo vivo. E então, o comboio desapareceu. Sem explosão, sem luz, sem deixar rasto, como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou imediatamente. O Tiago caiu de joelhos no chão da estação, a tremer sem conseguir respirar. A Inês tinha desaparecido outra vez. Ele ficou ali durante vários minutos, sozinho, em choque. Depois levantou-se e fugiu dali sem olhar para trás. Nunca contou a ninguém o que aconteceu naquela noite, porque sabia que ninguém acreditaria. Mas os pesadelos começaram imediatamente. Todas as noites sonhava com o comboio, com os passageiros, com a irmã a gritar dentro da carruagem. E havia sempre algo pior no sonho. No final, via sempre uma porta abrir-se lentamente atrás dele. O Tiago passou semanas a tentar convencer-se de que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. A mente dele insistia em encontrar explicações, alucinação, estresse, imaginação, mas havia detalhes que não desapareciam,
O cheiro a metal queimado na roupa, o som do comboio ecoando nos ouvidos durante a noite e, acima de tudo, a voz da irmã. Próxima paragem. Tiago. Cada vez que fechava os olhos, via a estação outra vez. Via o relógio, via os passageiros sem rosto e via a Inês a ser puxada para a escuridão, enquanto o comboio fechava as portas como se estivesse a respirar. Numa tentativa desesperada de seguir em frente, ele deixou de falar sobre o assunto. Parou de ir à escola por uns dias. Parou de dormir bem. Até que uma noite decidiu voltar à estação. Não contou a ninguém. Não deixou nota. Apenas saiu de casa como da primeira vez. Mas agora já não era curiosidade. Era algo diferente. Algo mais pesado. Quando chegou ao local, o ambiente parecia ainda mais estranho do que antes. A estação não estava abandonada como deveria estar. Havia sinais de mudança, madeira menos podre, ferro menos enferrujado, como se alguém, ou alguma coisa, a estivesse a restaurar lentamente. O vento voltou a parar quando ele atravessou a entrada, e o relógio já estava lá, 2h17. Mas desta vez não estava parado, estava à espera. O Tiago sentiu o estômago virar. Eu não devia ter vindo, mas já era tarde. O som do comboio surgiu novamente. Primeiro um sussurro distante, depois um rugido crescente, e o chão começou a vibrar como da primeira vez. Ele tentou recuar, mas as portas da estação fecharam-se sozinhas atrás dele. Clang, trancado. O comboio apareceu outra vez, mais antigo, mais deformado, mais vivo. Mas desta vez havia algo diferente. As janelas estavam todas vazias, sem passageiros, sem luzes, apenas escuridão absoluta lá dentro. O comboio parou e as portas abriram, mas não havia ninguém a chamá-lo. Apenas silêncio, um silêncio pior do que todos os outros. O Tiago sentiu isso imediatamente. Isto não é o mesmo, isto não é o mesmo. Mas algo dentro dele empurrou-o para a frente, um instinto, um chamado. Ele deu um passo, depois outro, e entrou. Assim que passou a porta, o mundo atrás dele desapareceu. Não havia estação, não havia noite, não havia chão. Apenas um corredor infinito de carruagens vazias. E uma voz suave, quase humana, sussurrou ao ouvido dele, finalmente. As luzes acenderam-se lentamente. E ele viu. O comboio não era um veículo, era um lugar, uma memória presa entre o tempo e o medo. E no fim do corredor estava a Inês. Mas não sozinha. Atrás dela havia centenas de silhuetas, todas familiares, todos desaparecidos ao longo dos anos, todos os que tinham entrado e nunca saído. A Inês olhou para ele e desta vez não parecia assustada, parecia triste. Tu não devias ter voltado, Tiago. Ele deu um passo à frente. Eu não te vou deixar aqui. Ela abanou a cabeça. Não sou eu que estou aqui por escolha. As luzes piscaram. O comboio inteiro começou a tremer. E então a voz voltou, mais profunda, mais antiga. Escolha rejeitada. O chão abriu-se sob os pés dele. E pela primeira vez, o Tiago percebeu. Ele não tinha entrado no comboio para salvar alguém. Tinha sido escolhido. O relógio apareceu à frente dele no ar. 2h17. Os ponteiros começaram a girar ao contrário. E todas as portas do comboio começaram a fechar ao mesmo tempo. A Inês gritou. Agora! Ela correu na direção dele. E por um segundo impossível, o tempo parou. Ele agarrou-lhe a mão e puxou-a. O mundo explodiu em luz. Som, metal, gritos. E o comboio inteiro começou a desintegrar-se como se nunca tivesse existido. A estação reapareceu. O céu voltou. O vento voltou. O silêncio voltou. O Tiago caiu no chão, com a Inês ao lado, viva, respirando, real, atrás deles. Nada. Nenhum comboio, nenhum carril. Apenas terra vazia. Durante alguns segundos, ele acreditou que tinha acabado, até olhar para o relógio no pulso, 2h17. E ele percebeu com terror absoluto que o tempo não tinha parado. Tinha aprendido, e em algum lugar longe dali, um novo comboio começou a formar-se outra vez.